Oi? Tudo certo aí? Podemos iniciar? Show. Pode posicionar. Estamos aqui para mais uma edição do Pode Posicionar. E hoje o nosso convidado é Rafael Freitas, ele que é design de moda, estilista. Rafael, primeiramente, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Jenny. É um prazer estar aqui, uma honra imensurável poder viver essa entrevista com você. Acho que era uma coisa que eu já previ, assim, eu vou ter um momento com Jenny. Sério? De verdade. Não acredito. Eu já imaginava, né? Um dia eu vou ter e o momento chegou. Que eu acho que incrível. Eu sempre fui muito de defender as questões do tempo. Sim. E entender que tudo tem seu tempo certo. O tempo certo foi hoje. Nossa, muito obrigado. Gente, eu não sabia disso. Que legal. Muito obrigado. Que legal. Um prazer. Gente, deixa eu familiarizar vocês. Rafael, ele é um querido, é de Tracunhaém, né, Rafael? E a minha família é de Tracunhaém também. Então, as nossas mães são amigas. Praticamente família, elas consideram família. Com certeza. Desde infância junto. E eu e Rafael, a gente acho que nunca tivemos um momento realmente de parar para conversar. Mas aí, Rafael já é desse universo da moda muito mais tempo que eu. Acho que eu nem sonhava em sair do direito e entrar no universo da moda. Rafael, ele já trabalha com isso. E aí, quando eu entrei nesse universo, eu também já imaginava. Eu ficava ali seguindo, acompanhando ali no Instagram, babando em todo o seu trabalho, que vocês vão saber e vão ver também aqui. Trabalho incrível. Mas aí, que feliz que você está aqui. Eu que agradeço. Rafael, fala para o pessoal, quem é Rafael Freitas? Então, Rafael Freitas, eu sou um estilista tracunhaense. Que tive a oportunidade de trabalhar com moda assim que finalizei o meu ensino médio. Inclusive numa loja de tecidos aqui de Carpina, né? Legal. E que me acolheu e que foi realmente um divisor de águas para fazer o que eu amo fazer, que é trabalhar com moda. E a experiência e o contato com material, com tecido, com clientes, com o público, né, me levou ao que eu sou hoje. A gente passei a trabalhar com moda, construindo e criando figurinos, roupa para festa, roupa casual, a todo o público que chegava na loja, que comprava tecido, passou a receber o que eu criava com aquele material. Legal. E aquilo ali me deu novos insights para poder criar uma proposta de uma marca de moda pela carência que a gente tem na região. Sim. Da construção de sob medidas para vestidos de festa, vestido de noiva, e passei a pensar exatamente nessa execução. Então aí eu fiz, vamos lá executar isso para poder realizar aquilo que foi criado de maneira realmente fiel ao desenho, fiel à proposta de criação. Perfeito. E aí eu fui me especializar, fazer alguns cursos específicos de modelagem, de corte e costura, alguns cursos avançados de modelagem para festa. Sim. E aí pensamos em criar a marca de moda voltada à festa. Isso em meados de 2018. Nossa. Quando a gente nem imaginava que teríamos o período pandêmico, né? Sim. E aí veio o período de pandemia em 2020, que foi realmente a dificuldade para todo mundo, principalmente para o setor de festa, que a gente não teve. Sim. Tudo parou, né? Tudo parou. E aí a gente fez, e agora? O que é que a gente vai fazer? E passamos a fazer de tudo no ateliê para poder sustentar o ateliê. O ateliê, nós somos 7 pessoas em produção. Bacana. E nesse período de pandemia, a gente fez de tudo. A gente fez máscaras desenhadas à mão. A gente salvou a pandemia com design, né? Que legal. E com arte, com muita arte. Que legal. E fizemos muita coisa para sustentar o ateliê no período de pandemia. Sim. E tivemos a primeira ideia de fazer uma coleção de moda autoral com DNA artesanal. Que genial. E com as ideias das artes tracunhaenses. Sim, porque era o que circulava, a gente, era o que estava próximo e era o que a gente iria ter de diferencial para poder fazer com que as pessoas se reconhecessem e comprassem aquilo. Então era o que faria sustentar o ateliê. Gerar essa conexão, né? Isso. E foi tão bem aceita a proposta inicial dessa coleção
que chegou ao desenvolvimento da Agência de Desenvolvimento do Estado. E, na época, em 2021, final de 2020 para 2021, o Estado estava lançando a primeira loja de moda autoral, que é uma política pública do Estado, a primeira política pública de fomento à moda nacional, que em canto nenhum no Brasil tem outra loja como aquela, colaborativa, sim. Mas que é de cunho estadual. Fica lá no Marco Zero. No Marco Zero, junto do armazém do Centro de Artesanato. E quando eles receberam as informações das nossas peças, não, essa marca tem que estar com a gente. Essa marca é muito pernambucana e era isso o que a loja precisava. Então, nós nos inscrevemos, abrimos a portaria de edital, né? Participamos da portaria de edital. Porque é muito concorrido, né? Muito concorrido. Foram para mais de 100 inscrições. Sim. E naquele momento só selecionaram 62 marcas. Hoje, a loja de moda autoral, que fica no Marco Zero, ela tem média de 84 marcas que dividem-se em vestuário, acessórios e calçados. Muito legal. E de todos, apenas moda sustentável. Moda autoral. Pernambucana. Que bacana. Né? E nós somos uma das marcas que expomos e comercializamos nossas peças lá. Então, assim, foi... Rafretá. Rafretá, isso. A Rafretá surgiu exatamente... eu já ia perguntar, de onde veio o nome Rafretá? Que a Rafretá, na verdade, é a abreviação do meu nome, né? Que é o Rafael Freitas. A gente lançou a Rafretá como uma marca totalmente autoral e que tem esse DNA artesanal, porque eu sempre fui muito do experimento, do testado, ver se funciona. E em compartilhamento de tudo isso, a gente ainda faz fantasias para os ciclos sazonais do ano, que é o período de carnaval, o período de São João e do desfile cívico. É uma loucura, né? É uma loucura porque nós somos praticamente três marcas, três produtos diferentes numa marca só, e que dispomos dessa loucura toda durante o ano. Ultimamente, a gente tem tentado se policiar e estamos tendo assessoria com o Marco Pernambucano da Moda, que é o núcleo gestor da cadeia têxtil pernambucana. Bacana, para estruturar melhor. Estruturar, entender melhor a relação do todo, né? São 8 eixos de produção que a gente tem estudado, tem trazido para dentro da marca e conhecido coisas que a gente não entendia tão bem. Né? Eu acho que para o crescimento é necessário. Preciso de gestão. Com certeza. As questões de gestão, de branding, de finanças, que são muito importantes para a gente nós somos do interior, então, assim, a visibilidade que nós temos de público é totalmente diferente do pessoal de capital. E, assim, como a gente hoje vê a relação de vitrine do que é a moda, não só da nossa cidade, mas da região inteira. Porque muitas pessoas veem que essa parte aqui do nosso estado não tem não tem um olhar mais rebuscado. As pessoas perguntam, vocês são um ateliê de moda? Em Tracunhaense, somos ateliê de moda. Em Tracunhaense. E aí, tem essa vitrine que nós temos da loja de moda autoral e do Marco Pernambucano da Moda tem nos levado a lugares que a gente nem imaginava chegar. Que bacana. Tipo, é totalmente gratificante quando a gente vê um cliente que comprou uma peça nossa e que está no México, nos Estados Unidos, e aí que posta uma foto e tal. E tudo isso voltado à relação do que realmente nos move, que é a cultura do que está ao nosso redor. Todas as nossas coleções, inclusive agora há pouco, acabamos de lançar uma nova coleção e tudo é muito voltado e inspirado no que nos rodeia. Isso. Depois da pandemia, voltamos a produzir moda sob medida para noivas, para festas, 15 anos, formaturas. É muita coisa. E que já é uma outra história. Uma outra proposta. Mas deixa eu perguntar. Quando você faz as modelagens, quando você fazia e faz também hoje as modelagens, quando você desenha, você se inspira no que a cliente fala, né? Você pede ali
informações sobre ela, para que o desenho... Eu falo porque no universo da consultoria de imagem é basicamente a mesma coisa. É a gente trabalhar e moldar a imagem dela de acordo com a essência dela. Isso. E aí a gente faz a junção da essência com a comunicação. Com certeza. Me diz como que é essa sua relação quando a cliente chega e ela quer um desenho. Conta pra gente. Então, o processo criativo é totalmente diferente em ambos setores. Instâncias. Né? Isso. Porque para o sob medida, para noivas, 15 anos, a gente vai realmente ter esse momento de diagnóstico, de escuta, entender sobre a atmosfera do cliente, o estilo, a essência, como ela se vê naquele momento. Porque eu costumo sempre dizer que não vale você viver a vida vestindo uma blusa de alcinha e no dia do seu casamento usar uma manga longa. Exatamente. Não é você. Perfeito. Então, assim, muitas vezes a gente traz para a criação exatamente sonhos, personalidades da pessoa que traz desde criança. Eu sempre sonhei com isso, eu sempre pensei nisso. E às vezes está lá escondidinha, né? E lógico, a gente sempre tem aquela relação, né, de como profissional nós temos uma visão, a cliente que tem esse sonho tem outra visão e a gente não pode realmente, ferir aquele lugar. Perfeito. A gente orienta, a gente mostra, mas sempre com respeito e empatia. Essa parte aqui a gente pode fazer dessa forma, porque aqui não dá certo. E assim a gente vai se ajustando. Essa é uma relação do sob medida, que a gente vai adequar todo aquele momento, adequar o figurino, o vestido, o que for criado para aquele momento, dentro de todas as circunstâncias. Dentro da realidade da pessoa. Depois, tem a outra proposta de criação, que é a parte do que nós criamos como identidade da loja, da nossa marca. Sim. Que por mais que nós também conseguimos fazer isso no que é sob medida, no que é direcionado para um cliente. Mas tem a sua assinatura, tem a assinatura da marca. Isso. E o que é criado dentro de coleções, a gente sempre tem um know-how maravilhoso no que nos rodeia, né? Sim. A inspiração da cultura, da arte do que é. Mesmo porque moda é movimento. Não é? A gente se inspira no que está acontecendo e vai fazendo ali pedaços da realidade. Exatamente. Inclusive, como todo esse DNA que a gente traz para as coleções da marca, né, que tem essa relação do que nos circula, sempre tem muitas partes de peças, ou até a peça toda, que reconectam muitas pessoas. Perfeito. Inclusive, eu trouxe até uma peça para você. Para mim? Você. Gente, ele tava com essa sacolinha. Exemplifica muito isso que eu tô falando. Acho que chegou no momento certo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente. Essa é uma peça, uma parte da nossa... Pode sim, com certeza. Que legal. E ele tava com essa sacolinha. E eu até falei, olha, se você trouxe alguma coisa pra divulgar, pode colocar aqui na mesa. E essa sacolinha. Não, isso é pra você. Ai, que legal. E que a minha linguagem do amor é presente, tá? É da nossa nova... Gente, que mimo, coisa linda. É da nossa nova coleção, né? Que ela é inspirada no canavial. Isso aqui é branding. Isso é branding. Isso é branding. Aqui ele trouxe o presente, mas trouxe ele com aparência que gera uma emoção, que gera uma experiência. Muito obrigada, Rafael. Já gostei só pela apresentação. Vou abrir aqui ao vivo para vocês. Maravilha. Então, essa nossa coleção, ela é inspirada no canavial, né? Que é o que nos circula, a monocultura do canavial. Nós fizemos o lançamento dessa coleção agora no começo de novembro, numa mostra de moda autoral pernambucana, e que aconteceu em Olinda, no Eufrásio Barbosa, no mercado Eufrásio Barbosa. Que legal! E que foram 30 marcas desfilando, nós somos uma das marcas incubadas. E essa é uma peça da nossa coleção. Não acredito! É um lenço! Gente, que coisa linda! Deixa eu colocar aqui. É um lugar que você vai se conectar muito, muito fácil. Amei! Reconhece? A igrejinha, a Serra de Tracunhaém, a Serra do Trapuá. Que na verdade a Serra do Trapuá é totalmente o que nos circula, né? Exatamente, que legal a Serra do Trapuá. Que tem todo o canavial. Muito bom! É exatamente de onde nós tiramos a inspiração da nossa nova coleção. E é o que? É seda, pintado à mão.
Gente, que riqueza. Isso aqui é uma peça nobre. Isso. É uma peça nobre, não é uma peça que Exclusiva você pra você. vai ali. Ai, muito obrigada, amei. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Então, Ai, mamãe vai ficar boba quando vê isso. que legal. E exatamente isso aí, Amei. o que nossa marca determina, né? Sim. É apresentar o que é a região da Zona da Mata Pernambucana, Amei muito. o que é a nossa cultura, o nosso lugar. A gente é bairrista por natureza, né? Amei muito, vou deixar aqui. E, Amei e demais. tudo isso representa muito o que é a Rafretá Ateliê. E é muito bom quando você faz isso, quando você traz ali uma peça e a pessoa, tenho certeza, que todo mundo tem a mesma reação que a minha. É, legal. Pra a você, reconexão, né? como é essa sensação de, assim, quando você tá ali criando, produzindo, fica aquela expectativa de, ai, será que ela vai gostar? Sempre. Será que vai dar certo? E aí, Sempre. quando chega... Conta pra gente essa expectativa dos bastidores. Eu sou movido à expectativa. Eu também. fico imaginando assim, como é que a pessoa vai receber aquilo, como é que o público vai receber o que nós estamos criando, o que passou a minha mente. Tipo, às vezes eu já durmo com um panfletinho ali do lado, porque às vezes o insight vem na hora de dormir. Aham. E como é que eu passo aquilo que veio à minha mente para o produto, né? E como é que eu espero que o público receba aquilo? Como é que ele vai receber? Então, assim, quando a gente tem o feedback de aceitação, gente, é um combustível para o próximo. Sim. É sempre Exatamente. um combustível para o próximo. Exatamente. Né? Acredito que quem trabalha com moda, quem trabalha com arte, sempre vai viver disso. Sim. Né? Por mais que, lógico, é necessário a valorização e o entendimento de todo o custo, de tudo mais, mas quando a gente lida com emoção... Nossa. E funciona de uma forma tão, vamos dizer assim, certeira, porque é como se você estivesse tocando a alma da pessoa, mas a sua também está sendo tocada. Sempre, sempre. E tem aquela relação de que toda expectativa, ela anda junto de uma frustração. Né? Eu costumo sempre dizer assim, gente, é complicado a gente lidar com essa situação, porque na hora da criação nós temos que entender muito sobre a persona que vai receber aquilo. Sim. Essa persona, ela vai ter que reagir de uma forma muito positiva, da forma que eu estou imaginando. Sim. E aí a expectativa vai lá em cima. Em todas as áreas, né, do setor de produção do nosso ateliê, desde as peças sob medidas, Sim. as autorais e as fantasias, eu acredito que eu não consigo determinar quem é essa peça que deve ser além. Não, acho que é tudo muito parametrado ali, tudo igualzinho, porque todo mundo que recebe uma peça, mesmo sendo uma fantasia, que Da as reação pessoas das têm aquela pessoas, você relação fala. de, é uma fantasia, é uma coisa que é Sim. realmente mais clean. Olha aí o Instagram, Ai, que legal. pra gente passar Isso. aqui algumas imagens. Esse é o Instagram do nosso ateliê. E que ainda está Rafretá. Isso. Deixa eu pedir pra seguir, gente, sigam o Rafael, porque lá você não só vai consumir moda, como você também vai se inspirar. Olha, você vai se emocionar, porque eu já peguei vídeo, agora que eu estava fazendo a pesquisa, aí eu chorando lá, e Rodrigo, tá chorando com o quê? Aí Rodrigo, meu marido, tá chorando com o quê? Aí, eu disse, amor, vem assistir isso aqui. Os vídeos que você posta, olha aí, tem uns vídeos de noiva também, porque você conta uma história. Sempre nossa, é muito histórias. lindo. Então, você contando Porque a roupa conta história. a roupa sempre tem uma história. Eu costumo dizer que, principalmente para esses momentos tão importantes que são que é o casamento, né? O casamento, ele carrega toda uma expectativa de, às vezes, de infância. Exato. Que aquela noiva tem. De pensar como é que vai ser, como é que sonhou. E a gente lida com sonhos. Sim. Então, assim, no dia sempre tem muitos perrengues. É exatamente isso que a gente conta e que eu penso assim, um dia eu ainda vou fazer um livro sobre os perrengues do dia do casamento. Conta pra gente. Porque Se você pudesse classificar, assim, o maior. Esse aqui foi o maior. Então, eu não consigo... São mensurar. muitas histórias. São muitas histórias. Particularmente, eu acredito que um dos maiores perrengues meus que aconteceu comigo foi na hora de levar o vestido, porque a gente também foi vestido faz de noiva. o vestido de noiva.
a gente faz uma produção completa, né? Que Sim. eu garanto a noiva até o altar. Dizer assim, olha, você vai entrar perfeito. Então, Que o que eu legal. puder fazer... Então, é como se fosse uma assessoria, até. toda uma assessoria de produção. Às vezes, um fio de Incrível. cabelo muda tudo. Sim, exatamente. Né? Eu falo Enquanto isso a no gente- style. Às vezes, um detalhe pode fazer com que você deteste todo o cenário da foto. Já ou de vivemos vídeo. muito disso, que assim, Sim, às sim. vezes um detalhezinho Exato. mudou a atmosfera do visual completo. Exato. E o que aconteceu de um perrengão, assim, grandão meu, que na hora de ir levar um vestido, uma carrada de areia foi derramada na frente da minha garagem. Então, assim, quando eu saí, eu fiz, gente, como é que eu vou sair agora? Com uma carrada de areia na frente da garagem. Nossa! Então, assim, foi desesperador, porque E aí? os vizinhos me ajudaram, a gente tentou espalhar areia, tentou tirar o carro atolou, foi um desespero total. Mas graças a Deus conseguimos tirar, depois de muito sofrimento, conseguimos tirar o carro, os vizinhos ajudaram. Mas chegou a se atrasar? Não, graças a Deus chegamos a tempo Eu suficiente. fiquei agora me colocando no lugar da noiva. Da noiva. Eu passei uns perrengues no meu casamento. E se não tivesse realmente dado tempo, eu teria encontrado alguma outra forma Sim, de algum sim, outro carro de sim. locar qualquer coisa para poder chegar a tempo. Sim. Mas foi um perrengue que, assim, eu sofri pelo inesperado, Sim. né? Porque é exatamente... Pelo que poderia acontecer. É exatamente no caso. isso. E esse foi um dos perrengues grandes, assim, Gente, mas se for parar para contar, todos os casamentos, todas as Sempre festas, tem. sempre tem. Sempre tem uma coisa ou outra que... uma calça de um noivo que rasgou, um zíper Sim. de alguém da festa que Sim. estourou e a gente tava ali, a gente ajudou. A importância do acompanhamento Sim, para a produção sim, de sim. festa num momento como esse. Né? Porque Exato. sempre acontece. Não Um detalhe necessariamente ou outro. com a noiva, mas com qualquer outra pessoa, com a mãe, com uma irmã, com qualquer outra pessoa, sempre acontece. No caso, uma você coisa. dá essa assistência, você estando lá, Estando, com certeza, a gente não vai Bacana. cruzar os braços. A gente vai não ajudar. tem como. De jeito E me conta, como foi que iniciou? Você me contou sobre a sua relação com a moda, com a loja. Mas e você? Você e você mesmo, como foi que iniciou? Foi daqui, olha, Jennifer, foi daqui. Que eu vou contar bem, bem rapidinho a você. Comigo, eu tava lá escondidinho, mas iniciou lá na minha tia Nau. Ah, Junto com a minha mãe. Minha mãe, ela fazia customização de roupa Aham. quando eu era adolescente. Então, isso já foi das raízes ali da família. Eu acho que eu só adquiri e trouxe e estava lá escondidinho em mim. Como que aconteceu com você? Puxa, eu quero isso pra minha vida. tcharam. Então, Olha, gente, rapidinho. isso é da nova coleção. A nova... Ai, Isso, que a nova legal. coleção chamada O Corte do Canavial. Onde eu tenho uma peça exclusiva. Ai, gente, que honra! O Corte do Canavial, que é inspirado na monocultura da legal. cana-de-açúcar, aquele que nos Sim, rodeia, sim, né? Sim. Então a gente traz toda a atmosfera, desde a terra preparada para a plantação Muito da legal. cana, passando pela gestação inteira, a germinação inteira do Legal. canavial, até os derivados Muito principais, bom, que são o muito açúcar, o álcool e toda a produção que a cana Então você deriva. realmente pega o tema e se inspira verdadeiramente, Verdadeiramente. no processo. Exatamente. Não é? E Mas trazemos tudo vamos isso, pô. voltar lá Mas para a vamos voltar pergunta para que o eu quero, tô começo de curiosa. Onde tudo começou, Aham. moda na vida de Rafael, né? Sim, Na verdade, eu sempre fui muito observador. Sempre fui muito de me encantar com o belo, com o acabamento, com perfeito. a beleza de produção, principalmente Sim. de roupas. Sim. E quando criança, eu lembro de uma novela que passava, que era chamada A Força de um Desejo, que era uma novela de época, Eu aqueles lembro. vestidos Eu armados, lembro. a Malumada era... Acho a coisa mais linda. Era a protagonista, achava maravilhosíssimo. Sim. Então, tudo aquilo já era um momento de inspiração para mim. Sim. E me via na casa da minha avó. Vovó, ela não era costureira específica, a vovó era Sim. artesã. Mas no mundo de artesanato, a vovó fazia de paninho de prato, a boneca de pano, de tudo um pouco. Bordava, pintava. E eu sempre fui muito inspirador. Assim, vovó sempre foi muito inspiradora para mim. Sim. Tanto vovó quanto o meu tio, né? Sim. Que tio Paulo sempre foi muito artista. Exato. E eu sempre fui muito inspirado naquele círculo que eu vivi de infância. E aí, tudo aquilo ali realmente foi arrematado na escola. Quando eu tenho uma tia que ela era diretora da escola e sempre ela dizia assim, Rafa, você vai fazer o que hoje de tarde?
Eu fazia nada, titia. Olha, vinha me ajudar, a gente tinha umas coisas do desfile cívico pra gente desenhar, e eu me realizava ali, né? Que legal, eu quero, eu vou. Então, assim, já gerava a oportunidade. E aquela sensação e desejo também. Da satisfação do criar, trazer para um papel o que passava a minha mente, assim, eu vou desenhar aquilo ali, e será que vai dar certo? E quando pensar que não, aquilo é realmente ser executado, sair do papel. A importância da transformação do que é ideia para o físico, para acontecer, para fazer aquilo acontecer. E que às vezes nem dá certo. A gente tem uma ideia ali, Isso. muitas vezes vai para trazer para o físico e não dá certo. funciona. São processos. Exato. Eu costumo sempre dizer, até na produção de festas hoje que a gente faz, essa relação de deixar o cliente muito à vontade, e eu costumo agradecer muito os clientes que nos procuram, porque é muito fácil você chegar numa loja e encontrar a peça pronta. Sim, né? sim. E a gente sabe, se a gente gosta, a gente não gosta. Mas viver o processo da construção de uma peça é de uma confiança imensa. Exato. Porque você vai entender aquela peça como uma adequação para o momento, de material, de corte, de modelagem específico, que vai se adequar à sua persona, ao seu biotipo, a questão realmente da adequação completa, né? Mas como vai ser o resultado daquilo. Então, se no final realmente der certo, é perfeito. Mas se durante o processo existir alguma coisa que, não deu certo, isso aqui não funcionou tão bem, a gente vai lá e troca. A gente vai lá e refaz. Perfeito. E isso é... ressignificar ali. Isso resiliência, é um encantamento, né? Sim. Isso é um encantamento do sob medida, porque eu sempre digo que a peça sob medida, ela tem a obrigação de encantar. Sim. Você tem que se encantar, vestiu e sou eu. Exato. Essa sou eu. Porque tá inspirado nela, sob medida para ela, não é algo na loja que você chega e tá pronto e que várias pessoas podem ter. Com certeza. Então, assim, tendo essa relação, isso já me encantou desde a infância. Perfeito. Todo esse encantamento do observar, do ver a pessoa realizar-se com o que veste, já me encantou. E inspiração familiar. A inspiração familiar, sempre foi daí. E aí, todas as oportunidades que foram aparecendo, eu realmente fui agarrando, segurando ali, e estamos numa crescente. Temos muito Coisa ainda linda. a alcançar, mas graças a Deus a gente já saiu de um patamar. Você olha para trás e fala assim, olha onde chegamos. A gente produzia... Quando a gente começou a produzir moda, tipo, a executar de verdade, eu produzia na garagem da minha casa. Né? A gente produzia na garagem, tivemos um espaço menorzinho. Hoje já temos um espaço maior de ateliê, mas... E até na questão da visibilidade também, né? Isso, Você se tornou gigante. A gente tem tido uma relação muito legal, porque as pessoas têm se conectado com o que a gente produz e com o que a gente apresenta da produção. Exato. Não necessariamente por questão de uma divulgação específica, mas sempre pela divulgação da emoção de quem já viveu. Sempre tem aquela relação. Eu me conecto muito com os vídeos que você posta. Eu vivi aquilo, eu vou contar. Sim. Como foi a minha experiência, né? Contar sempre, sobre aquilo. E o que você falaria, assim, para quem está iniciando, quem está começando, pensando em iniciar no universo da moda? O que você falaria? Fala ali para a pessoa. O que é que você falaria para essa pessoa? Certo. A moda tem sempre os seus pontos positivos, como tudo na vida, seus pontos positivos e os difíceis, né? Mas é sobre o enxergar para dentro. É sobre entender o que você se realiza, como você se realiza. Se realiza, é o suficiente. Não valerá mais a pena se não realizar. Exato. E eu aprendi na minha adolescência que uma coisa que eu levo para minha vida, que se você não fizer com amor, nada vai valer a pena. Exato. Então, assim, isso é o que vai ser o combustível para o próximo, para você se realizar na próxima tarefa, para você conquistar o próximo patamar, sabe? E isso eu trago sempre. Eu acredito que todas as pessoas que recebem algum produto da gente sempre recebe essa essência, recebe esse... Uau, eu sinto que teve Teve cuidado. amor. Eu senti aqui. Eu que senti muito amor aqui derramado.
Que bom, Rafael, que bom. muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Foi muito bom. Prazer. E essa foi a primeira vez que você veio, não a única, tá? Vai ser sempre um Essa prazer foi a estar aqui. primeira. Tem muita coisa ainda pra gente conversar com pela certeza. frente. Muito obrigada, de Obrigado, verdade, por gente. ter vindo. Sucesso na sua Obrigado, carreira, viu? obrigado. Que Deus abençoe A nós você, todos. sua família e sua vida. Maravilhosa. Obrigadão. Eu só tenho que agradecer. Amém. Oi? Tudo certo aí? Podemos iniciar? Show. Pode posicionar.